Olá, o nosso programa hoje recebe a cantora e apresentadora Fernanda Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite. Obrigada, Rodrigo. Queria começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Você é nascida em São Paulo. Sim. Você passa a sua infância em São Paulo ou já vem para o Vale? Eu vim para São José dos Campos, né? Aos 4 anos de idade. Então, praticamente daqui do Vale, né? E da sua infância, o que você se lembra da São José, da sua infância? Você morava em que bairro lá? Então, em São Paulo, eu fui nascida no Jabaquara, né? Então é um bairro assim um pouquinho mais complicado. Isso foi uma das atitudes da minha mãe trazer a gente para cá, que alguns anos atrás era mais tranquilo do que hoje, né? Ainda assim é mais do que São Paulo. Então, a parte de infância veio para cá mesmo, né? Para São José. Eu morava no Bosque dos Eucaliptos em São José, numa ruinha sem saída, e é ali que eu perdi alguns tampões de dedão do pé, enfim. A família grande é sua? Você tem muitos irmãos? Não, eu tenho um irmão por parte de mãe e mais um por parte de pai. E que tipo de educação sua mãe te deu, seu pai? Uma educação mais de liberdade? Então, Rodrigo, a minha mãe é solteira, né? Então eu sou nascida com a minha mãe, mora, né? Minha mãe, eu, minha avó, e antes meu irmão, mas agora ele casou e tal, agora é com meu filho. Então, no meio de duas grandes mulheres, né? São valores reais. Eu acho que por conta de onde a gente veio também, né? De São Paulo, um bairro um pouquinho mais perigoso. Tudo bem limitadinho, então sempre de olho, deixava brincar assim ali na rua quando a gente veio pra cá, mas sempre de olho. Ela me deu muita liberdade para quando eu estava na adolescência, para sair e tudo mais, mas eu acho que é justamente por conta dessa liberdade que foi me dada que eu não conseguia sair ali da zona dela, né, do olhar dela. Acho que isso que foi interessante. Quanto mais você prende, né, às vezes é pior no caso de adolescente e tudo mais. Eram mulheres de exemplos. Exatamente. E você, dessa sua época de infância, o seu envolvimento com música começa também mais ou menos por ali? Começou, na verdade, foi a minha mãe, né, que me levou, que me colocou nesse meio artístico, a culpa dela, que me colocou nesse meio. Quando a gente veio para São José, tinha um coral de música clássica, erudita, chamado Alegro Canto. E aí ela ficou sabendo do coral. Eu já era bem palhaça quando era criança, gostava de música e tudo mais. E aí ela falou desse coro, perguntou, de repente, quer fazer um teste e tal? Aí mas coral? E morria de vergonha, super tímida. Falei, não. Aí ela me convenceu, eu entrei pro coral, fiquei... Acho que minha formação como pessoa vem muito de lá. Né, que fiquei bastante tempo lá e tinha aula de tudo, né, de música, de história da música. Perdi alguns dentinhos lá também, fiquei alguns anos lá. A sua mãe gostava de música, então? Ela gosta de música, mas ela não... Não é desse meio. Ela é artesã, é um outro lado da arte, né? É um outro lado da arte, mas na minha casa todo mundo, né? E por parte de pai, quase a família inteira são músicos, então... Tá meio que no sangue, não tem como negar. Eu perguntei isso porque esse ao redor, às vezes, influencia, né? A mãe escutando música, né? Vai influenciando um pouco. Com você aconteceu isso? Aconteceu isso. Já desde pequenininha, muito MPB, muito Chico César, Elis. Então, eu cresci ouvindo essas coisas. E a música clássica também, né? Então, por conta do coral. Sim. E ela também já gostava de ouvir algumas coisas, né? Então tá tudo... Quando ela sai de São Paulo e resolve vir para São José, ela escolhe São José por quê? Para vir trabalhar ou foi... Eu acho que foi qualidade de vida, né? Qualidade de vida mesmo. Eu acho que alguns anos atrás, a gente tá falando de alguns anos atrás, deixa pra lá. Mas era mais tranquilo, né? Era uma cidade bem mais tranquila. E o oposto de lá, né? Muito limpa, organizada, tem as praças, não é aquela loucura de São Paulo, né? Então ela pensou mesmo na nossa criação, assim, foi pensando nisso. E a gente já tinha parentes aqui, então juntou o útil ao agradável. E depois do coral, aí como é que foi essa sequência? Você já começa a cantar sozinha? Sei que você parou num grupo, né? Sim. Depois do coral, eu fui cantar em igreja. Eu cantei na igreja durante 5 anos e meio. Então foi bem legal lá também, porque daí eu aprendi um outro lado, né?
o mais popular, né? Apesar de ser música gospel e tudo mais, mas o mais popular. E fiquei também cantando 5 anos e meio, mas aí chegou um momento que eu falei, eu quero cantar na noite, eu quero cantar por aí. E quis cantar MPB. Comecei muito firme na MPB, né? E aí saí da igreja e tô aí desde então. E esse trabalho, quando você fala para sua mãe, eu quero cantar já na noite, como é que foi a reação? Então, pra ela não foi, acho que não foi surpresa nenhuma, né? Uma consequência. Exatamente. Trabalhava no shopping nessa época e aí tava tendo um concurso até de uma casa lá em São José, bem famosa assim pela questão de musicalidade e tudo mais, que é o retrato brasileiro. E de novos artistas, eu não tinha muito conhecimento de pessoas que tocavam na noite, né, aqui no Vale. Mas conheci um amigo, um grande amigo, que é o Fauzi Júnior, a gente começou juntos. E participei desse concurso, aí ganhei. E logo depois começou a vir um monte de trabalho, sabe? Um monte de data, um monte de coisa. E trabalhando no shopping, eu pensei, nossa, eu acho que agora eu vou ter que decidir, né? E aí sentei com ela e falei, eu vou ter que decidir, vou sair e tal. E ela super me apoiou. Acho que esse apoio é bem importante, né? Porque de certo modo era uma coisa arriscada, né? Entre aspas. Sim. Você sair de um emprego para tentar um ramo artístico que você sabia que não podia dar certo. Né? Exatamente. E super novo, né? Tinha acabado de começar, né? Não dava tempo para saber nem como seria, né? E tudo mais. Mas foi indo e estamos aí. Você falou no começo do programa que era uma criança palhaça, de brincar na rua, mas também um pouco tímida quando na hora do coral. Ai, sim, muito, até demais. Foi bem difícil. Para cantar na noite foi bem complicado, assim. Eu era muito tímida mesmo. Eu lembro que quando tava com os amigos, assim, ia cantar em karaokê e tal, não cantava na noite ainda nessa época, nem em igreja, nem nada, cantava de costas, assim, baixada, bem tímida, mas aí com o tempo isso foi passando, né, e a gente precisa aprender também, né, não tem jeito, né. Porque vai a questão do costume também, de você se apresentar com a rotina ali, teve uma hora que você, né. Exatamente, foi complicado, mas deu tudo certo. Eu acho que teve o primeiro coro, o primeiro solo, assim, do coral. Porque quando o coral tá todo mundo junto ali, não tem muito segredo. Mas no meu primeiro solo, eu lembro que eu tremia, assim, inteira. Eu tinha 12 anos, 11 anos, então... Bem menininha. E cuidados com a voz? Você toma cuidado? Toma de negócio gelado? Isso ou não tem? Sim. Na verdade, assim, é meio relativo, né? A questão do gelado, pra mim, não é um problema. Ele é até que bom, assim, depende muito, né? Eu achava curioso, porque todo mundo fala assim, músico não pode cantor não pode com água gelada e tal, mas vai muito do timbre e de voz. No meu caso não é um problema. Agora, o quente, sim, me atrapalha bastante, né? Principalmente o alcoólico quente, né? Que aí é um grande problema. E pra mim já não dá certo. Mas sim, quando eu tô numa rotina de trabalho muito grande, que às vezes causa uma rouquidão pra cantar. Essa rouquidão falada é normal, mas pra cantar às vezes acontece, né? Então pra mim é muita água e sono. Preciso dormir. Aí dormindo a voz descansa e maçã. Maçã. Maçã, eu já ouvi falar também que é uma solução, detergente para garganta. Que limpa mesmo, né? Exatamente, ajuda muito. Então, são as 3 coisinhas básicas e, obviamente, que alguns aquecimentos, né? Para poder se apresentar e também quando sai do palco, que é importante. Tive um momento da vida que passei por um problema sério com a voz e aí a gente dá mais importância ainda para essas coisinhas, pequenos detalhes, mas às vezes de você aquecer e fazer uma coisinha ou outra já ajuda muito e previne. Você teve problema grave com voz? Tive um problema grave com voz. Não tive que operar nem nada, mas eu cantava na Gostoso Veneno. Em algumas temporadas eu tive um problema de perca de voz. E aí fui fazer tratamento e tal. Não era nó, né? Não era, mas era cisto. E o cisto, ele não some, ou operando ou com exercício para diminuir, tem que tomar um sério cuidado. Eu acho que esse momento foi o momento que eu falei, opa, agora tem que cuidar e é importante a gente se respeitar,
sabe, Rodrigo? Às vezes a gente quer estar em algum lugar que às vezes não é o apropriado para tua voz ou não. É importante isso, né? Então, se de repente se o músico ele se enxerga e fala, olha, isso daqui dá para eu fazer, isso daqui não dá para eu fazer, você consegue ter uma saúde vocal boa, né? Você chegou a ter medo de não poder mais cantar? Sim. Sim. Eu fiquei desesperada porque não saía nem o mais grave, né? Por exemplo, para mim, Tim Maia é tranquilo cantar, né? Meio... E aí não estava acontecendo nem isso, foi horrível, né? Eu fiquei desesperada. E aí nesse momento foi a hora que a gente para, repensa É porque às vezes você está forçando tanto a voz que nem percebe, né? Aí vai só se acumulando aquilo, acumula, daí quando já vem a conta direto. Exatamente, aí já vem o problema todo. Mas, e aí naquele momento foi complicado, porque eu tinha duas opções, né? Ou fazer o tratamento, esperar voltar e mudar certas coisas, né? E operar, e a operação corre um risco muito grande de não voltar ao que era antes, né? Nesse ínterim foram quantos meses de você ficar sem cantar até poder voltar? Foram uns 4 meses e fazendo tratamento com os melhores profissionais que você possa imaginar. Mas deu tudo certo. E a volta, como foi quando você pôde voltar a cantar? Eu acho que foi meio que assim, não deu nem tempo, né? Porque foi entre uma temporada e outra, foi o momento que a banda deu uma pausinha e eu fui tratar disso e meio que foi tratando e cantando ali ao mesmo tempo. Fazendo o que dava pra fazer, obviamente, né? Eu perguntei porque eu acho que pra você particularmente, essa vitória de poder voltar pro palco já com o problema solucionado é uma outra coisa, né? É outra coisa, nossa, completamente. E tem também, eu acho que a questão do... óbvio, tem o fisiológico, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, mas tem o problema mental também, né? Que a gente acaba desenvolvendo. Ai, será que eu vou conseguir? Ai, será que eu... Ai, minha voz... E não sei o que, você começa a pôr um monte de coisinhas na cabeça. Né? Isso. Então, isso também acontece, né? E às vezes... o problema pode estar aí também. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. O Gente Destaque volta daqui a pouco. Até já.